Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. Eu sou Márcia Gobi, professora da FEUSP. Venho apresentar mais um podcast da série Em Movimentos pela Democracia. Nesse episódio, nossos objetivos concentraram-se de modo amplo em alguns questionamentos sobre eleições, voto e mulheres. Segundo a matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo de domingo, 18 de setembro, o presidente Bolsonaro cortou 90% das verbas destinadas ao combate à violência contra mulheres. Suas declarações de tom machista ao longo da campanha e dos anos em que governou o país com seus projetos aparentemente de desgoverno são bastante questionáveis e exigem muitas reflexões de nós. O que se sabe é que ele foi o primeiro presidente a não propor um programa específico que explicite combate à violência contra a mulher e tudo o que se desdobra disso nas ações cotidianas que implicam mulheres de todas as idades. Algumas dessas questões serão tratadas por Esther Solano, professora da Unifesp e nossa convidada de hoje. Ela tratará de forma breve, dentro dos limites de um podcast, de algumas dessas questões a partir de sua recente pesquisa, publicada em parte no livro Feminismo e Disputa, um estudo sobre o imaginário político das mulheres brasileiras, organizado por ela, Beatriz Della Costa e Camila Rocha. Acreditamos tratar-se de temática fundamental, sobretudo a tão poucos dias de uma eleição que definirá rumos para o Brasil e para nós. Para iniciar, trago alguns questionamentos que serão muito melhor aprofundados por ela. Resumidamente, como podemos definir o feminismo em disputa e a construção do imaginário político entre as mulheres? Consideramos um imaginário que se constrói baseado em práticas e falas de rechaço, desqualificações ou por homens que sugerem a outros homens que busquem suas princesas para serem felizes. Um outro questionamento, uma outra questão, melhor dizendo, é qual relação entre direitos das mulheres, o processo eleitoral e a luta pela democracia no Brasil atual? São questões, sabemos bem, bastante complexas e exigentes de reflexões. Nosso objetivo aqui é apenas provocar debates e formações e, quem sabe, que façamos o possível e o melhor possível desse impossível em que estamos vivendo. Vamos ouvi-la? Bem, primeiro a principal conclusão do livro Feminismo em Disputa é que há espaço sim para o diálogo. Nós tínhamos a hipótese de que seria possível dialogar com mulheres que votaram em Bolsonaro, mas que hoje em dia estão desiludidas, arrependidas, que formam parte desse bolsonarismo moderado. E uma das, acho que para mim, principais achados foi entender na pesquisa que realmente há sim espaço. Elas querem falar sobre como que é ser mulher no Brasil, querem ser escutadas e há espaço de diálogo e de comunicação sempre que, claro, sejam, digamos, respeitados, né, alguns rituais do diálogo. E desde que, como em todo tipo de diálogo de negociação, a gente entra sabendo que concessões hão de ser feitas, né? Se a gente procura basicamente uma agenda de consensos e de mínimos, né, feministas em comum. Então, duas questões principais que a gente aborda no livro. A primeira delas é os caminhos e as possibilidades de comunicação, eles se abrem em dois vetores fundamentais. O primeiro deles é a rejeição contra a violência de gênero. E aí entra, por exemplo, todas elas nas entrevistas, uma coisa muito comum, muito consenso, consideram que Bolsonaro é um sujeito que não trata bem as mulheres, é agressivo, é machista, ele é violento, é intolerante, né? Então, esse é um ponto muito crítico para elas, a percepção de que existe essa violência e que essa violência está no cotidiano e que tem que ser, de fato, combatida. E a outra questão que aparece muito é a ideia de que a mulher ela deve se ganhar o espaço público, ela deve ser uma mulher empoderada e independente financeiramente do companheiro e que ela deve estar assim, nos espaços de educação, de política, de trabalho, né, com as mesmas garantias, direitos e dignidade do que o homem. Então, acho que essas são duas questões muito poderosas, né, que a luta feminista traz e que colocam um pouco esse caminho em comum. Agora, você tem pontos também em desacordo, né, digamos, divergências, dissensos. E o fundamental dissenso é justamente o papel dos direitos sexuais reprodutivos, né? Então, fundamentalmente, o aborto, né? Direito ao aborto e discriminação do aborto, que ainda é um tema, né, que toca muito com essa percepção de uma mulher conservadora que enxerga a sexualidade como uma coisa que tem que ser mais organizada, uma sexualidade de uma mulher que aborta, para ela é uma sexualidade que acaba flertando um pouco essa ideia de uma sexualidade excessivamente libertina, né? Então a ideia da libertinagem versus a liberdade. Se a mulher ela teve relações sexuais que não foram organizadas, éticas, né, dentro do marco, né, da família tradicional, do tradicional, então, enfim, ela que pague com as suas consequências, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra também caminhos de comunicação.
sobre esse tema. Por quê? Porque elas também falavam nas entrevistas o seguinte: bom, mas é verdade que a gente sabe que são as mulheres pobres que morrem por aborto clandestino. É verdade que todo mundo aqui conhece pessoas por perto que já fizeram um aborto. Então, tocando esse assunto da classe, né? Enfim, o interseccionalismo, que a gente conhece também, né? A classe e o aborto, por exemplo, é uma entrada poderosa. E tocando um outro assunto que foi muito forte nas entrevistas, que foi assim: a ideia de que as nossas crianças, as nossas filhas, né, as meninas, precisam sim de educação sexual nas escolas, precisam cuidar da sua saúde sexual, precisamos lutar contra a gravidez indesejada na adolescência, e isso tem que ser feito dentro de casa, mas também na escola. Então, isso, né, tem assuntos que pegam muito forte para essas mulheres, que no fundo, uma coisa muito consenso e isso aparecia, acho que de uma forma muito potente, as mulheres nunca deveriam ser mais de forma obrigatória, compulsória. Cada mulher deveria escolher quando que ela pode ser mãe, quer ser mãe, de uma forma quando o desejo dela realmente fale, né? E quando ela queira, né? Então, acho que há caminhos comunicacionais possíveis, só que com alguns cuidados estratégicos. Quando o Bolsonaro diz nessa coisa da princesa, isso de fato nesse público não pega bem. Por quê? Porque nesse público, esse conservadorismo moderado, né? Mulheres que são conservadoras, mas que elas também se entendem, né? Como mulheres de luta, né? Então, que para elas faz sentido você ser uma mulher de luta, uma mulher que batalha por seus direitos, mas também ser conservador ou ser religiosa, né? De que elas dizem, olha, elas não aceitam esse papel da passividade, né? Elas dizem, olha, nós somos mulheres, sim, que queremos empoderamento, queremos autonomia financeira, queremos chegar a lugares de espaço público, né? Trabalho, isso, educação, política, mas ao mesmo tempo, e esse é um gancho importante que às vezes o progressismo não consegue muito dialogar com isso, mas ao mesmo tempo, nós colocamos a nossa família, por exemplo, num lugar simbolicamente de prioridade. Nós também somos mães, nós somos donas do lar, então digamos que é uma combinação e uma sinergia muito forte entre o papel público e o papel privado. Eu quero dignidade como mulher no espaço público, mas eu também quero ser tratada com dignidade e ser visibilizada enquanto mulher no espaço privado, enquanto mãe, enquanto dona de lar, etc., né? Então, aí um ponto que eu acho que nenhum dos dois conecta, nem o campo conservador da extrema-direita do bolsonarismo, mas nem também o campo progressista, porque elas querem navegar, digamos, nessas duas perspectivas, a mulher do público e do privado. Sendo que no privado, também a gente tem que romper um pouco o protótipo, né, da mulher do lar, porque elas dizem muito nas entrevistas, olha, é verdade que aqui o meu marido deveria fazer muito mais, há muito machismo também dentro de casa, então a percepção do machismo instaurado no lar também é muito forte. E elas também dizem assim, muitas entrevistas foi chocante para nós. Trabalho em casa deveria ser se remunerado. Elas nas entrevistas foram muito a favor da remuneração do trabalho em casa, né? Coisa que realmente é um avanço também da perspectiva feminista. E sobre o processo democrático, acho que qual é aqui o ponto, né? Quando a gente faz pesquisa, né, com mulheres conservadoras, moderadas, fundamentalmente a gente se especializa muito no campo popular, o que nós observamos é que há um gap, né? Há uma distância, né, simbólica muito forte entre a democracia, que ela é defendida, digamos, mas no seu plano mais abstrato, né? E a cotidianidade, o concreto, o dia a dia biográfico dessas mulheres, né? Então, se a democracia é defendida, porque a democracia tem a ver com liberdade, com direitos, fundamentalmente com garantias individuais, né? Mas quando você passa o plano do concreto, do cotidiano, a democracia perde um pouco o seu sentido. Digamos que ela não é preenchida de elementos concretos. Então, é muito difícil para essa mulher fazer, por exemplo, o vínculo direto entre feminicídio e degradação democrática, entre falta de direitos das mulheres para acessar o mercado de trabalho em condições de dignidade salarial e degradação democrática, por exemplo. Então, esse o processo de ruptura democrática que a gente está passando, ele não é entendido, não é preenchido com a concretude, né, da consequência das questões concretas da vida cotidiana. Aí que está um pouco, talvez, uma perspectiva comunicacional que é muito importante para o campo progressista, né, acrescentar, que é a ideia de preencher o conceito de democracia com questões concretas, cotidianas do biográfico dessas mulheres, né, e a gente fazer, de fato, vincular o concreto dos problemas que elas passam por ser mulheres, que já são muito bem entendidos, digamos, né, e com a questão da democracia e da ordem institucional.